Cara, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro no mercado de investimento achando coisas. E os principais pensadores, os principais investidores do mundo, da história, eles reforçam que investir com base em um método de investimento é muito mais eficaz do que você investir com base na sua opinião. Pode ser que a gente estava errado e que o ciclo de 4 anos vem aí mais forte do que nunca. Não sei, mas acredito que o mercado ele se transformou e hoje o Bitcoin como um todo, a gente está falando muito mais do Bitcoin, né? Ele é um ativo mais profissionalizado, digamos assim, mais institucional do que foi. Eu enxergo como uma janela de compra, uma janela de posicionamento geracional para quem estava esperando uma oportunidade de comprar Bitcoin barato. Sim. A porcentagem do meu patrimônio em cripto triplicou no último mês. A minha sugestão é essa, é que busque tomada de decisão não emocional e mais técnica, para que, por exemplo, você consiga enxergar uma oportunidade de compra agora, ou principalmente um momento de evitar venda. Quem tinha muita opinião ao longo dos últimos 4 anos tomou uma bela de uma dose de humildade do Bitcoin. Sim. Minha opinião é de que a out-season vai começar, minha opinião é que a dominância vai fazer isso, minha opinião é que o Bitcoin vai fazer isso. É mais do que comprovado que investir com base em muitas opiniões não dá certo. Eles consideram que bitcoins não mexidos, não movidos há mais de 10 anos, existem também algumas carteiras originárias de reuso, de carteira, enfim. Sim. Existem algumas agrupamentos de carteiras que estariam no risco da computação quântica. E por isso que eles falam que, cara, é um risco muito grande, porque 20% e 30% dos bitcoins estariam em risco de serem roubados. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mercúrios Cast. Hoje vamos falar dessa queda de mercado, o Bitcoin não para de cair. Então o que a gente fez? A gente separou essa última semana para estudar tudo o que está acontecendo, né? Tem várias possíveis explicações que o pessoal fica nas redes sociais tentando explicar o porquê que o Bitcoin está caindo tanto, né? Hoje a gente já tem o Michael Burry falando que o Bitcoin está entrando numa espiral da morte, a gente tem a possível quebra da MicroStrategy, a gente tem o ciclo de 4 anos se confirmando, o Bitcoin não sendo mais visto como reserva de valor, e tudo isso a gente vai discutir hoje aqui dentro desse podcast. Então já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e mandar esse vídeo aqui para uma pessoa que você sabe que está desesperada com a queda do mercado, porque aqui a gente vai passar o que é verdade e o que não é sobre o que está acontecendo, a nossa visão sobre o porquê o Bitcoin está caindo e o que você deveria fazer agora. Lembrando que, para todo mundo que assiste aqui o Mercúrios Cast, a gente tem uma ação especial de análise gratuita de carteira. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, você vai ser redirecionado para um formulário, onde você vai contar para a gente como está a sua carteira, e a gente vai falar para você o que você está fazendo de certo, o que você pode melhorar, beleza? Então, se você quiser, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Vamos lá para o nosso episódio. Muito bem, pessoal, vamos começar. Então, hoje estamos aqui com uma formação de casa, né? Sem convidados especiais. Não que vocês não sejam especiais, né? Mas estamos aqui com o pessoal de casa. Então, Léo, muito prazer ter você aqui de novo. E Bios, feliz ano novo, né? Faz tempo que eu apareço, né? Ficou na geladeira um tempinho ali, né? Enquanto vocês trabalham, eu passeio, né? É isso. Então, pessoal, estamos aqui com o Léo e com o Bios, né? Os canais estão na descrição aqui sempre. Léo, e aí, nossas moedinhas mágicas desapareceram já? Como que tá esse sentimento de mercado, velho? É isso aí, desapareceram um pouquinho, muitas ligações de familiares, né, amigos, querendo entender Tio do terreno, feliz da vida. Esse aí tô fugindo, mas não vou encontrar ele, né? Mas acho que faz parte do processo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo, o que pode vir a acontecer depois, mas, cara, eu tô tranquilo quanto a isso por enquanto. É isso, e Bios, explica pra gente aí o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. Bitcoin caiu 50% desde o topo, em linhas gerais, é isso que está acontecendo. Mas essa correção do mercado que a gente está passando, ela pode ser explicada por diversas, vou dizer assim, teorias, explicações diferentes, visões de mercado diferentes. Dá para a gente encontrar headlines, fatores macroeconômicos, fatores técnicos em relação ao mercado. Vamos tentar construir uma linhazinha de raciocínio partindo um pouco do que a gente estava vivendo no mercado cripto, no Bitcoin, até outubro
do final do ano passado, né, 2025, e o que a gente vem vivendo ao longo desses últimos 3, 4 meses, beleza? O ano de 2025, até ali agosto, setembro, outubro, vinha sendo um ano muito positivo. O Bitcoin, ele começou o ano cerca de $90 mil e estava em $125 mil, né, $126 mil, que foi o topo histórico. Então foi um ano em que o Bitcoin ele renovou a máxima histórica algumas vezes, vinha numa trajetória positiva, mas vinha já demonstrando um comportamento de queda de volatilidade comparado ao que a gente está acostumado com o Bitcoin e ao que foram as altas de 2024 e 2023, né? Então a gente tá falando ali, 2023 o Bitcoin começou o ano na casa dos $30 mil, terminou o ano na casa dos $70 mil, depois em 2024 o Bitcoin chega e rompe os $100 mil, e aí muita expectativa, né? As previsões de preço de 2025 de grandes casas como Pantera Capital, Bitwise, BlackRock, Morgan Stanley e Standard Chartered, que era tipo que são as grandes casas de investimento, grandes bancos que hoje cobrem cripto, falando de Bitcoin 150, 180, $200 mil no ano de 2025. E a gente vinha num ano positivo, mas não tão positivo assim. É engraçado, né? Batendo all time high, mas mesmo assim todo mundo ainda meio baixo astral, né? Diferente de 2021, por exemplo, quando a gente bateu lá $69 mil, mas tava todo mundo, porra, acho que provavelmente pelas moedinhas mágicas, né? Pelas altcoins. Sim, é um movimento muito mais explosivo de preço pro próprio Bitcoin, um ciclo mais elástico e as altcoins subindo bastante, Ethereum subindo bastante, então você pegava qualquer cripto ali do top 10, você ganhou muita grana, né? No ciclo anterior, e isso não era visto da mesma forma. Ethereum chegou a renovar a máxima histórica, Solana não chegou a renovar a máxima histórica, mas estava numa performance positiva, né? Ainda mais se a gente pegando no intervalo de 3 anos, as altcoins apanhando muito, mas enfim, o foco aqui é a gente falar mais do Bitcoin. O Bitcoin ele apresentou uma característica interessante, que vale a pena a gente discutir em outros momentos aqui no podcast. O topo do ciclo de 2021 em relação ao ciclo de 2018, ele foi ali quase 3 vezes de multiplicação de preço, mais de 3 vezes, né? Porque foi de 20 para $69 mil. Sim. O topo de 2018 foi $20 mil, o topo de 2021 foi $69 mil. Então, 3 vezes de crescimento ali o preço do Bitcoin. Já o topo de 2021 para o topo de 2025, a gente teve uma valorização de 1,8 vezes. Sim. Então, um ganho. A montanha tá ficando menos íngreme, né? Exatamente. Parece, né? A curva de crescimento do Bitcoin, ela deu aquela estilingada e ela tá começando a dar ficar um pouquinho flat, né? Dar aquela estagnada. E aí a gente entra a partir de outubro em um movimento em que os mercados globais como um todo mudaram bastante de posicionamento, tá? Isso é muito importante a gente contextualizar. Até outubro, a gente estava vendo um rally muito forte nos Estados Unidos, tá? Então, Nasdaq, ações de tecnologia, puxando muito forte a alta nos Estados Unidos. Um movimento de queda do dólar que vem acontecendo desde o início do mandato Trump, tá? Essa queda do dólar, ela ganhou mais força a partir de 2024, 2025 principalmente, mas principalmente um mercado predominantemente marcado pela tese de inteligência artificial. Beleza? E com uma tese ali de corte de juros, um cenário macroeconômico positivo para ativos de risco, ok. A partir de outubro, a gente começa a ver uma pequena mudança, principalmente no cenário macroeconômico nos Estados Unidos. A gente tem a paralisação do governo americano, fatídica frase do Jerome Powell de que os cortes de juros em dezembro não estavam garantidos, tá? E aí que o mercado começou a descambar, e a gente não tinha mais tanta visualização em relação a dados macroeconômicos lá nos Estados Unidos, voltou um barulho de ruídos geopolíticos relacionados à Venezuela, Irã, Groenlândia, uma volta da questão das tarifas, de certa forma mais acentuada. Tudo isso reforçou um movimento... e outro ponto também que é muito importante falar. A gente começou a crescer um pouco mais o ruído e o pessimismo em relação à tese de tecnologia. Empresas de tecnologia, empresas principalmente de software, empresas de inteligência artificial começaram a apresentar resultados ainda sólidos, mas um crescimento de CAPEX, um crescimento de investimento muito grande, aí o mercado fala, vai investir essa porrada de grana aqui, tem que ter retorno em algum momento, né? Tem que gerar receita, começa a aumentar o risco de bolha. Então a gente começou a ver a partir de outubro ali um movimento de rotação global
de investimentos e foi quando commodity começou a dar porrada, ouro começou a dar porrada, prata começou a dar porrada, dólar começou a cair. Então isso é um claro movimento de vou tirar grana dos Estados Unidos, porque ali tá com mais incerteza, para mim. E outras bolsas também ao redor do mundo, né? Exatamente. Bovespa, bolsas Europa, Japão. ETF de emergente começou a porrar, Ibovespa começou a porrar, com o dólar caindo, né? Um movimento de fuga de capital para esses outros lugares. Algo que eu esqueci de mencionar, tá? Foi quando explodiu também o processo do Jerome Powell, do Departamento de Justiça americano contra o Jerome Powell. Sim. Então, um claro ataque do presidente americano da Casa Branca ao Banco Central americano que expande muito a discussão em relação à independência do Banco Central americano e como que vai ser depois que a gente vai ter um novo presidente indicado pelo presidente. Então, isso levantou uma discussão muito grande de confiabilidade em torno do dólar, e aí foi todo esse ciclo de rotação para fora dos Estados Unidos. Sim. Aí você me fala, pô, mas S&P, Nasdaq, máxima histórica. Cara, elas estão lateralizadas desde outubro. S&P subiu um total de 0% de outubro até agora, tá? Nasdaq é a mesma coisa, e o que tá puxando, mantendo, na verdade, esses ativos, esses índices próximos à máxima histórica, são outros setores. Setores mais defensivos, mais correlacionados a commodities, muito por conta da alta do commodity, da alta do ouro, da alta da prata. Então o mercado como um todo, ele mudou muito a direção que ele estava, pelo menos nos últimos 3 anos. Sim. Que foi, nos últimos 3 anos, foi emergente, tudo que é fora dos Estados Unidos apanhando, Bovespa apanhando, tudo para fora apanhando, e nos Estados Unidos tudo renovando máxima histórica por conta de inteligência artificial. Sim. Então foi o que o pessoal chama de rotation trade, né? Um trade de rotação. Exato. E nesse momento, o Bitcoin levantou a mãozinha e falou, eu sou tecnologia, fudeu. Então assim, eu tô muito mais correlacionado na tese de tecnologia. Tem um gráfico legal, vou pedir pra produção colocar na tela, a correlação do Bitcoin com ações, um índice, um ETF de ações relacionadas à tecnologia, relacionadas mais especificamente a software, tá? Por que você não pega a Nasdaq pra fazer essa comparação? Nasdaq tem Tesla. Tesla tem 20 carros, não tem nada a ver com o Bitcoin, entendeu? Então você tira esses Tesla, Nvidia, que tem a ver com chip e tudo mais, você coloca, cara, software, empresas de IA mesmo, e aí você vê a correlação do Bitcoin, esses índices desmoronando a partir de outubro, e o Bitcoin acompanhando esse movimento, Microsoft apanhou, Amazon apanhou, diversas empresas apanhando. Cara, Microsoft tá 30% abaixo da máxima histórica, Bitcoin tá 50%, nem tão mal assim, né? Pô, pensando não tá bem, tão, né? Pensando bem, não tá tão ruim assim. Vou deixar o Pix do Bill Gates aí pra quem quiser dar uma força lá, exato, coitado. tá morando de aluguel. Vai jogar no Vasco. Mas depois do caso do Epstein aí, não posso falar isso, corta o nome dele, produção, corta aí, senão o vídeo de vai tomar um flag. vai tomar uma restrição. E aí foi isso que aconteceu, tá? De um ponto de vista macro. Essa é a primeira grande hipótese, quando você analisa tudo que está acontecendo, você fala, pô, ativos de tecnologia estão tomando uma porrada, o Bitcoin tomando uma porrada junto com eles. Ok. Tem outras 2 hipóteses. Segunda hipótese é que, não é uma hipótese, é um dos fatores que se soma também, que a partir de outubro, no dia 10 de outubro, quando a gente teve aquele grande evento de liquidação, que o Bitcoin chegou a cair 20% no dia, isso deixou muitas corretoras fragilizadas, muitos investidores foram liquidados do mercado, isso diminuiu muito a liquidez do mercado cripto, tá? A liquidez disponível mesmo nas corretoras. Foram 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares, 10 vezes maior do que a quebra da Terra Luna, que é a quebra da FTX. Então, assim, muita liquidação que tirou muita grana do mercado. Aí você fala, mas o que isso influencia? Quando você analisa um indicador chamado Market Depth, a profundidade do mercado nas corretoras, esse indicador ele mede quantos bilhões de dólares você precisa para movimentar o preço do Bitcoin em 1%, para cima ou para baixo. Esse indicador ele mudou muito. A profundidade do mercado ela reduziu muito depois desse dia. Porque menos dinheiro disponível nas corretoras. Menos dinheiro das corretoras, dos formadores de mercado, dos investidores que estavam alavancados. O que isso significa? Qualquer porradinha que o Bitcoin tomasse daí pra lá, ele estava muito mais fragilizado. O order book passa a correr, né? Ele não exatamente, segura, né? Exatamente. O que o Léo tá falando? Cara, você joga uma ordem, a ordem vai ser preenchida muito rápido, porque não tem dinheiro do outro lado. E ela vai descendo pra preencher. E vai descendo, o preço vai caindo, o preço vai caindo, o preço vai caindo. Então, um Bitcoin mais fragilizado, um cenário macroeconômico geral, global para mercados mais fragilizado, não favorecendo tanto esse rotation trade, e pode ser que nada disso vale a pena, faça sentido, e seja tudo balela, e é só o ciclo de 4 anos seguindo o caminho dele, e eu tô aqui tentando explicar uma coisa que é muito mais simples, né? Sim. Bateu a data ali, e tinha que cair, caiu, e foi isso. A gente vai discutir todos esses motivos, mas acho que é legal tentar entender
beleza, a gente já vai entender os motivos, mas dito tudo isso, o que eu faço agora? Né? Acho que o que a maior parte das pessoas vão estar assistindo esse vídeo aqui pra saber, cara, beleza, eu tô no negativo e agora, o que eu faço? Beleza. Eu vou dar uma resposta de um ponto de vista de analisando um pouco do momento, tá? E não tanto o posicionamento de carteira. E depois eu passo pro Léo, porque eu quero ouvir um pouco da opinião dele, o que ele, dentro da expertise dele, tá fazendo, tá? A gente devia falar isso no final, né? Posicionamento de carteira? Porque eu acabei de falar, é o que todo mundo quer saber. Eu vou dar um João Kleber. Vamos deixar aqui, pro sabe? final. Para. Depois a gente fala isso. Vamos fazer o seguinte, a gente fala sobre posicionamento de carteira no final, mas um pouco sobre se é um momento de oportunidade ou não agora. Não, perfeito. Não, vamos falar tudo agora mesmo, pode dar ouro. O pessoal vai ficar aí, deixa o like aí, se você tá nessa parte aqui, deixa o like e a gente fala agora. É isso, prometa. Tô esperando o pessoal dar o like. Pausa dramática. Exato, vamos lá. Primeiro ponto, se a gente enxerga que é um momento de oportunidade, de compra, esse tipo de coisa. Aqui a gente faz pouquíssimas previsões de preço, tá? A gente não tenta adivinhar para onde vai o mercado. Infelizmente a gente é um pouco chato em relação a isso, a gente fica bem em cima do muro, sabe? Eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Cara, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro no mercado de investimento achando coisas. E os principais pensadores, os principais investidores do mundo, da história, eles reforçam que investir com base em um método de investimento é muito mais eficaz do que você investir com base na sua opinião. Então, não tenho opinião em relação ao Bitcoin se ele vai subir ou cair no próximo mês. Porém, a tese estrutural fundamental do Bitcoin, ela continua. E 2025 foi um dos melhores anos da história do Bitcoin, apenas um ponto de vista de o quanto o mercado evoluiu. Sim. O mercado evoluiu do ponto de vista regulatório, a visão, a forma como o mercado enxerga o Bitcoin mudou. E querendo ou não, o Bitcoin hoje ele é um ativo mais robusto. Uma queda de 50%, ainda uma queda muito menor do que nos bear markets anteriores. Sim. E a gente nem sabe quanto tempo que o Bitcoin vai demorar para se recuperar. Pode ser que se recupere rápido, sabe? Que seja apenas uma janela, uma correção, assim como foram as correções de 2024 e 2025, que o Bitcoin caiu 35% e corrigiu ali em termos de 100 dias, 100 e poucos dias, né? Então, o primeiro bear market que eu vivi foi de 20 para 3 mil dólares, pô. Não, os últimos bear markets, o Bitcoin caiu 80%, né? Exato, foi de 69 para 15. Pois é. Então, assim, se a gente viveu já o fundo, é um bear market consideravelmente menos volátil, menos sofrido do que os últimos. Quando a gente analisa indicadores on-chain, esse tipo de coisa, todos eles estão sinalizando uma boa janela de compra, né? E quando a gente analisa o que faz historicamente o Bitcoin passar por um processo de valorização, que é um cenário macroeconômico positivo, agora, mais recentemente, uma correlação maior com ações de tecnologia. Então, um ciclo positivo para ativos de risco, tá? Ações de empresas de tecnologia continuam entregando bons resultados, um balanço bem robusto, então a gente não tem por que acreditar que isso vai deixar de existir. Os ciclos de alta do Bitcoin foram marcados por dólar fraco, o dólar vem caindo, está no menor patamar desde 2022. Adoção, o mercado cripto continua crescendo, evoluindo em termos de adoção, sofreu até um baque agora no começo do ano por conta do adiamento da lei Clarity, que era um avanço regulatório importante. A gente pode ver movimentos como Bitcoin Reserve nos Estados Unidos, ou até mesmo outras economias do G8 fazendo esse passo de adotar, comprar Bitcoin de fato. Então o mercado como um todo ele evoluiu e o Bitcoin a gente vê ele como um ativo de valor e que a tendência é que a sua adoção continue crescendo e não houve nenhuma ruptura num ciclo macroeconômico, né? Os ciclos de baixa do Bitcoin normalmente eles são marcados por grandes crises exógenas e endógenas, grandes crises macroeconômicas. Porradaria tá cantando no mundo todo, quando o Bitcoin normalmente passa por ciclos de baixa e alguma coisa muito relevante acontecendo dentro do mercado cripto. Quebra Terra Luna, quebra STX, quebra Gemini, quebra BlockFi, crise dos ICOs lá em 2019. Bloqueio da mineração pela China. Bloqueio da mineração pela China, a gente teve hack da Mt. Gox. Nossa, cara, eventos catastróficos no mercado cripto. Nada disso tá acontecendo agora também. Então, considerando tudo isso, e considerando que eu imagino que o Bitcoin vai atingir $1 milhão até 2030, 2032, que é uma tese que eu acredito, e que o Bitcoin continua sendo um bom investimento dentro de um panorama global, eu enxergo como uma janela de compra, uma janela de posicionamento geracional para quem estava esperando uma oportunidade de comprar Bitcoin barato. A porcentagem do meu patrimônio
em cripto triplicou no último mês. Triplicou. O que eu tô querendo dizer? Se antes eu investia 10% do meu patrimônio em cripto, agora eu investo 30%. E isso mudou em um mês. Foi o Bitcoin caindo de $100 mil para $60 mil. É esse o nível de oportunidade que eu acredito que a gente tá enxergando. Então, o primeiro ponto é, se você tá no mercado pelo longo prazo, eu não sei se o Bitcoin vai cair mais, se vai bater 50, 40, mas eu sei que ele vai voltar para a máxima histórica. Se ele voltar para a máxima histórica, eu tô falando de dobrar meu dinheiro. O Bitcoin tá $60 mil, máxima histórica foi 126. Estou falando de dobrar o meu dinheiro. Se o Bitcoin voltar daqui 2, 3 anos para a máxima histórica, dobrar seu dinheiro 2, 3 anos. É um bom negócio. É um bom negócio. Eu faria esse negócio. Ah, não, eu só compro em 50. Tá bom, só compro em 50. Mas o que a gente... Lembra que tinha gente que só compraria em 12K, hein? Só tem gente que só compraria em 12K e tá achando Esperando puta negócio até comprar em 60. Exatamente. Então, o que a gente vem passando de recomendação dentro da consultoria, lidando com os nossos clientes e passando de direcionamento? É um ótimo momento de posicionamento, a gente não sabe até quando vai a queda, então se você tem um caixa de oportunidade, vamos utilizar esse caixa comprando com base em metas, tá? Caiu para 60, vamos comprar um pouquinho, caiu para 50, vamos comprar mais um pouco. E fazendo essa alocação, porque a gente não sabe até quando vai cair e por quanto tempo o mercado vai continuar em baixa e nem se ele vai voltar a recuperar. E uma coisa que a gente vem trazendo bastante sugestão é, enquanto o Bitcoin estiver nessa janela de compra, se organize para fazer um DCA mensal. Sim. Tá? Eu sempre trago esse relato pessoal. 2023 foi o ano que minha qualidade de vida mais caiu, em termos de o que eu estava vivendo pessoalmente e o que eu passei a viver. Por diversos fatores, mas também por um fator de que eu estava gastando nada de dinheiro, porque eu só comprava cripto. Entendeu? Eu gastava 50% do meu salário e os outros 50% ia para cripto. E isso foi o que mais me fez ganhar dinheiro na minha vida, porque quando o Bitcoin chegou em $100 mil, eu vendi quase tudo e reduzi consideravelmente minha exposição no mercado. Entendeu? Eu tô falando de acumular durante um ano quase todo o dinheiro que você ganha comprando Bitcoin a $20 mil, a $30 mil. Entendeu? Então, essa organização, pessoal, é algo que a gente vem falando bastante, e o rebalanceamento patrimonial também. Eu aceito ter 20% da minha carteira em cripto, do meu patrimônio em cripto. Tô com 10%. Volta pra 20. Sim. Tira do que você tá ganhando na bolsa, tá ganhando no Ibovespa. Legal, cara, Ibovespa tá passando um puta rali, só que tudo é cíclico. Tu tá porrando de ganhar dinheiro no Ibovespa, tira dinheiro do Ibovespa agora. Antecipa a rotação, né? Antecipa a rotação que vai acontecer em algum momento. Porque senão o que você vai fazer? O Ibovespa vai começar a cair, cripto vai começar a subir, capaz de você vender Ibovespa, perder o time de venda. E perder o time de compra. E perder o time de compra, entendeu? Então, garante esse rebalanceamento. Se a sua carteira é 50% renda fixa, 25% Ibovespa, 25% cripto, caiu a porcentagem de cripto, aumentou o Ibovespa, rebalanceia. É muito melhor do que tentar adivinhar o que vai subir. E esse é um ponto muito importante, porque o pessoal, acho que muitas vezes fica tentando aqui no YouTube, você precisa tentar alguma coisa, né? Você precisa ir lá e dar uma opinião, qualquer que seja. Tem que ser muito absurdo pra isso dar certo. Então, porque senão você não consegue vender seu produto, né? Exatamente. Mas se eu falar pra você que você não precisa fazer nada sempre, você vai falar, tá, eu não preciso de você. Exato. Não, mas a questão é que, tipo, aqui valoriza muito, tipo, não, agora o Bitcoin vai subir, então eu vendi minha casa e comprei tudo que eu tinha em Bitcoin. Você não pode, tipo, cara, pegar o que você tem na poupança e comprar um pouquinho de Bitcoin ou nada disso. Você precisa ir, tipo, all-in pra dentro ou pra fora, né? Então, quando a gente fala, esse é um exemplo muito bom. Cara, a bolsa tá bombando e o cripto tá caindo bastante. Cara, beleza, a gente tá falando, adianta essa rotação. Mas a gente não tá falando pra você vender tudo que você tem de bolsa. Tipo assim, vamos pensar em teoria... Se você fez essa rotação com o Bitcoin $126 mil e Bovespa $120 mil, 120 pontos, você também ganhou muito dinheiro. Exato. A rotação vale pros dois lados. Mas o ponto é, tipo assim, é mais uma teoria dos jogos de que se você fizer isso com, por exemplo, 20% do que você tem em bolsa, você transferir para cripto. Aí bolsa continua subindo. Qual é o seu risco? O seu risco é você ganhar um pouco menos. Ou seja, em vez de você ter lá $100 mil, você vai ter $80 mil. E eles vão estar se valorizando também. Então você vai continuar ganhando, só vai ganhar um pouquinho a menos. Agora, qual que é o benefício de você fazer isso? Você poder pegar $20 mil e comprar em Bitcoin baratíssimo, né? E se a gente tiver realmente essa rotação, qual que é o risco? Se a gente continuar caindo, você vai cair pouco. De $20 mil vai cair para 16, né? Agora, se isso voltar a subir, você tem potencial para dobrar o patrimônio. Então, é algo muito assimétrico para você fazer e faça com pouco, né? Como a gente está falando, rebalancear a parada não é, tipo, tirar tudo daqui e colocar tudo aqui. Não é a oportunidade da vida, né? Porque isso é a coisa mais comum que a gente vê no mercado. O cara fala, acho que o Bitcoin vai cair. Aí ele vende tudo. Aí você fala, porra, cara,
Você tá fazendo um negócio que se você perder, você perde muito, né? Você deixa o trem passar e você não tem como voltar atrás. Isso que eu acho que mais mexe na mente do investidor, que ele não consegue ficar tranquilo, porque ele só faz movimentos de all-in, né? Eu acho que a gente tem que aprender só a rebalancear as coisas, né? Essa torneirinha aqui tá melhor do que essa, abre um pouquinho essa, fecha um pouquinho essa. Só um pouco. Não precisa resolver a vida em 2 anos, né? Exatamente. Então pensar que você vai ter aí 10, 20 anos, né, de investimento ainda pela frente. Você precisa permanecer vivo. Exatamente. E, Leozeiro, e você? Como é que tá aí a sua situação nas moedinhas, no DeFi e tudo mais? O que você tem feito? Eu tenho bastante coisa para complementar, tá? Algumas das falas do Bills, eu quero complementar com o sentido de... Ele realmente falou que a gente não sabe o que vai acontecer, e eu concordo. A gente sabe o que talvez não deve acontecer, ou o que você não deve fazer, né? Você não deve vender agora, porque não é um bom momento de venda. Historicamente, de análise on-chain, de dados, de indicadores, não faz muito sentido vender agora. Você claramente está deixando o medo tomar conta, né? Ah, então significa que é para comprar? Vou comprar tudo, como você falou? Não necessariamente. É apenas um bom momento para você não vender. Olha só, que oportunidade incrível de você não fazer uma merda, né? Exato. Então, quando a gente olha indicadores do tipo MVRV, que está se aproximando muito a linha vermelha lá do 1, que historicamente é um bom momento de compra, tem um índice que diz se o Bitcoin está morto, por exemplo, que tem uma linha roxa, ele já está morto agora, né? Pela, sei lá quantas vezes, ele chegou nesse índice a bater a cor do estou morto. O índice de medo e ganância, ele também indica que agora é um momento de medo geral, da manada com receio de se movimentar, né, para compras. Então, já que a gente não sabe o que vai acontecer, pelo menos vamos fazer movimentos que não são contrários a uma ética de um bom investidor, né? Vender agora, eu acho que seria um grande problema. Exato. E eu falo disso porque a gente brinca, mas eu recebi 7 mensagens de parentes perguntando se deveria vender agora. Então, assim, faz parte do processo de investir de forma não profissional o medo. Sim. Então, é muito mais você entender qual que é o método que você vai seguir e seguir ele religiosamente, porque aí, cara, não importa a sua opinião, você simplesmente vai executar uma coisa que foi pensada num momento mais frio, mais calculista, e não com emoção ou com calor ali na flor da pele, né? Outras coisas, né? Você falou sobre DeFi. Produtos de DeFi que têm rendimento ficaram piores agora, porque a liquidez sumiu e a demanda por liquidez também sumiu. Então, uma AVE, que antigamente, aí, talvez há 2 meses, te pagava 5% em dólar para que você depositasse, né, o SDC ou SDT, ela te paga 3%, porque na outra ponta não tem muita gente querendo tirar por empréstimo. Então ela está com o tanque cheio, ela não precisa te pagar muito. E isso acontece em vários protocolos de DeFi, tá? Um muito famoso, que é a Pendle, hoje ela tem poucos protocolos com airdrop interessante, ou seja, poucos tokens de yield interessantes, ou seja, poucos tokens de PT com um deságio muito grande para entregar um grande retorno. Então, o que a gente via antes de 30%, 50% em dólar dentro da Pendle, que é um protocolo de renda DeFi, hoje você encontra 10%, 12% com muito sofrimento. Então, esse momento de DeFi, ele é um momento de você entender que as oportunidades elas não estão tão interessantes para uma renda passiva mais agressiva ou algo nesse sentido, só que talvez um bom momento para você conhecer as estratégias, testar as ferramentas, porque é óbvio que isso em algum momento deve fomentar e deve voltar junto com a alta do Bitcoin, que eu também acho que deve acontecer em algum momento. DeFi não tem muita parada de você chegar antes, né? DeFi não, airdrop talvez tenha. Né? Então, quando você vai testar um protocolo novo, tem uma campanha de Pons, e que agora, com menos gente, menos interesse, está mais barato, você se posiciona bem. Mas DeFi é um retorno muito sobre percentual e não sobre 3x, 2x, 4x. É tipo um juros pós-fixado, né? Tipo, você, na hora que aumentar o juros, você consegue pegar a operação, né? E às vezes, dependendo da posição, algumas opções de renda fixa é melhor não pegar agora. Porque se o juro subir, você vai tomar deságio, vai ter que esperar até o vencimento. Entendi. Como aconteceria num Renda Mais, no IPCA+, né, de tesouro direto. Então tem esse trade de yield aí também. É como se agora a taxa de juros do mercado de cripto tá na baixa, né? Isso aí, tá na baixa, então tá menos interessante você fazer qualquer tipo de renda mais passiva. Perfeito. Mas talvez seja um bom momento para oportunidades de ativos, né? De apostar mais nessa área.
Perfeito. Bom, agora a gente já falou um pouquinho sobre o que fazer, né? Acho que o pessoal entendeu aí bastante. Vamos tentar justificar um pouco esse cenário, o que está acontecendo. Você, Bills, na hora que você estava explicando um pouco no panorama geral, citou bastante sobre a questão da correlação do Bitcoin com empresas de tecnologia. Claro. Né? E para quem não sabe aqui, meu trabalho na Mercúrios é toda a parte comercial, então eu falo com muita gente toda semana. E coisas que me repetiram, assim, incansavelmente. O Bitcoin está correlacionado com empresa de tecnologia, ou seja, ele é uma empresa de tecnologia, ou seja, ele não é mais uma reserva de valor. Como que está na sua cabeça essa discussão do Bitcoin como reserva de valor? Ainda mais, desculpa, mas porque algo que corrobora não só a correlação disso, mas o ouro batendo uma máxima histórica, né? Perfeito. O Bitcoin ele nunca foi correlacionado com ouro, né? Uhum. É curioso que ninguém olhou o gráfico, né? Só tem isso mentalmente. Joga lá no Google Bitcoin, correlation, você vai achar em inglês mais fácil, correlation, Nasdaq, Gold. Se tivesse uma lista com 10 ativos, o ouro não estaria nem top 5, né, de correlação. Não estaria, Curioso. muitas vezes correlação negativa, que significa que o Bitcoin faz um movimento contrário. Né? Bitcoin é um movimento, ele é um ativo, o ouro ele é um ativo de proteção, ele é um ativo de quando os investidores estão com medo, não querem tomar risco e querem uma fuga para algo que o proteja de volatilidade. O Bitcoin, ele é um grande beta de tecnologia, de risco, que ele é um ativo que ele acompanha outros ativos de risco e entrega uma volatilidade maior, tanto para cima quanto para baixo. Então, essa análise, ela continua sendo verdadeira quando a gente analisa o Bitcoin sobre um espectro de anos e não de meses. Você pode falar, mas nos últimos sei lá quantos meses, o Bitcoin não subiu tanto. Tudo bem, mas nos últimos 3 anos o Bitcoin saiu de $20 mil para $120 mil, né? Sim. Então, isso reforça que a correlação do Bitcoin com ações de tecnologia, ela é muito mais forte do que a correlação do Bitcoin com o ouro e a forma como o mercado vê. Não é a minha opinião, é um número, é matemática. Quando você pega lá o gráfico de correlação, você vê que a correlação do Bitcoin com o Nasdaq é acima de 0,8, historicamente, em muitos momentos acima de 0,9. O que isso significa? Significa que a correlação máxima é 1. O Bitcoin, ele, em tese, movimenta 80%, 90%, copia 80%, 90% dos movimentos da Nasdaq e de outros índices, índices mais alavancados, mais arriscados ainda de tecnologia, é maior ainda. Vou pedir para a produção para a gente colocar alguns desses gráficos na tela de correlação para o pessoal conseguir acompanhar enquanto eu estou falando. O Bitcoin, ele tem propriedades de reserva de valor e eu lembro que no meu primeira semana na Mercúrios, sei lá, 6 meses depois que a Mercúrios tinha sido fundada, a gente fez um comitê que eu apresentei, inclusive, para falar sobre a tese Bitcoin reserva de valor. O ouro digital, né? O ouro digital. E o que eu estou falando aqui é exatamente a mesma coisa que eu falei. Isso daí foi o quê? Em 2019, 2020? 2020, né? Então, cara, é a mesma coisa, mesma opinião de 6 anos, 7 anos atrás. O Bitcoin, ele tem propriedades de uma reserva de valor. Ele tende a ser visto cada vez mais como uma reserva de valor dentro de um mundo digitalizado, dentro de uma economia cada vez mais digitalizada. As suas propriedades como reserva de valor fazem sentido quando você analisa o fundamento do Bitcoin, da existência do Bitcoin, o que faz uma reserva de valor. Em diversos aspectos, nessa lista de características, quando a gente faz um comparativo Bitcoin-ouro, em diversos momentos o Bitcoin, ele supera o ouro dentro de algumas características como reserva de valor, mas ele perde principalmente no teste do tempo, claro, no teste da confiança do mercado, na visão do mercado. Sim. Não adianta você ter uma propriedade de reserva de valor se você não é visto pelas pessoas, pelos investidores como tal, que é justamente o caso do Bitcoin. 6 anos atrás, a minha conclusão nesse comitê para apresentar o Bitcoin como ouro digital o Bitcoin, ele é uma reserva de valor em formação. Claro. Mas esse processo vai levar décadas, enquanto isso o Bitcoin, ele é um ativo de risco. Sim. E esse processo de décadas fará com que ao longo do caminho a volatilidade do Bitcoin vai caindo. No último ano, a volatilidade do Bitcoin foi menor do que a volatilidade da Nvidia,
por exemplo, tá? E nas últimas semanas, quando a gente teve aquelas explosões de preço do ouro, antes do Bitcoin desmoronar, aquelas explosões de preço do ouro e depois aquela correção do ouro de 10%, 20% quase na semana, a volatilidade do ouro chegou a ultrapassar a volatilidade do Bitcoin. Sim. Você tem noção a loucura. E então, o Bitcoin está nesse processo. Sim. O Bitcoin tem propriedade como reserva de valor, mas ele ainda é visto do mercado como um ativo de tecnologia. E não me apareça com um gráfico mostrando o ouro subiu, logo o Bitcoin tem que fechar esse gap. Tem que subir também para acompanhar o ouro. O ouro subiu porque o mercado como um todo está fazendo um movimento de rotação para fora de ativos de risco dos Estados Unidos. E o ouro está subindo principalmente porque o dólar está caindo, porque a percepção de risco em relação ao dólar e à economia americana, ela diminuiu. É um movimento de rotação de risco. E o Bitcoin está sofrendo com isso, e o ouro está se beneficiando com isso, como tem que ser. E é até uma briga injusta, né? Você tentar classificar o Bitcoin como reserva de valor comparando ele com o ouro, porque você está comparando, sei lá, 19 anos com 5 mil anos de história, né? E mais assim, 10 vezes de tamanho também. Exatamente. E quando você olha, por exemplo, eu tive essa exata conversa com um cliente essa semana. Falando assim, cara, beleza, a gente tá com uma tendência de vários países tentando quebrar a hegemonia do dólar, né? Então você não gosta dos Estados Unidos, você não quer mais ter dólar ali. O que você compra? Aí vamos lá, o presidente da China tá pensando o que ele compra. Cara, infelizmente o Bitcoin não tá ainda na conversa, né? Pra você, pegar... Para a China ter uma reserva que é realmente relevante para a economia chinesa, você precisa comprar uma caralhada de Bitcoin. Claro. E o Bitcoin não tem essa robustez ainda. Daqui a 5 anos, vai ter um pouco mais. Daqui a 10 anos, um pouco mais. E talvez você comece a ter lá 1, 2, 3% da economia chinesa tentando, né, ver se isso aqui faz sentido. Mas é claro que o ouro vai estar subindo e o Bitcoin não, né? Porque esses países estão querendo quebrar uma hegemonia do dólar, não vai comprar Bitcoin. E tem outra coisa, né? Depois de escolher num cardápio diversas opções, você no final das contas só tem o ouro para você ir, né? Então o Fly for Quality, ele tem que acontecer no ouro. Não tem muito mais para onde ir, né? Com todos os títulos americanos, dólar, meio que acabou, né? O próprio Japão, né? Tá se desfazendo de títulos americanos, né? Então chegou num momento em que a sua única defesa é óbvia e ela não é o Bitcoin, porque ele ainda não é reserva de valor. Esse movimento ele pode começar quando a gente começar a ver bancos centrais colocando Bitcoin no seu balanço. Perfeito. Começar a ver esse movimento que pode ser puxado por uma China, pode ser puxado pelo governo americano anunciando uma reserva de Bitcoin e alguma economia grande do G8 trazendo essa narrativa de, olha, estou colocando aqui no meu balanço Bitcoin porque eu vejo como um ativo defensivo, uma futura reserva de valor, logo eu quero me capitalizar em cima desse ativo e me proteger de uma mudança monetária global, de uma queda do dólar, alguma coisa do tipo. Sim. E aí sim, a narrativa Bitcoin, reserva de valor, eu acredito que ela se fortalece muito. Eu até argumentaria que ela não começaria a estar sendo... Ela continuaria com mais força. Porque assim, o que você pode argumentar que antes disso acontecer, você precisa ter, sei lá, os maiores bancos do mundo oferecendo produtos disso. Você precisa ter ETFs. Antes disso, você precisa que as custodiantes comecem a ser reguladas. Então, você precisa ter uma regulação. Antes disso, você precisa que o Bitcoin tenha um tamanho relevante. Claro. Né? E tudo isso foram etapas que foram sendo quebradas. Então, para mim, tá uma clara construção em andamento, né? É impossível ignorar o tempo, né? Não tem como, entendeu? Essas discussões, e provavelmente daqui a 5 anos a gente vai estar num podcast também falando sobre isso, de que, o Bitcoin tá muito melhor do que estava 5 anos atrás, mas ainda não é o ouro, porque, né? Spoiler, o Bitcoin não vai ser o ouro daqui a 5 anos. Então, assim, apesar de ter propriedades que são até melhores na questão de reserva de valor do que o próprio ouro. Então eu queria muito tentar puxar essa discussão de que o Bitcoin talvez ele não seja uma ação de tecnologia nem uma reserva de valor. O Bitcoin é o Bitcoin. É o Bitcoin, exatamente. Ele é uma parada nova e ele é legal porque é uma parada nova, né? Perfeito. E a partir do momento que ele começa a ser visto assim, ele começa a voltar numa tese que era muito famosa antes, de ser um ativo não correlacionado com basicamente nada, né? Talvez até com o mercado cripto. Pois é, com certeza, né? Você tem Bitcoin e o resto. É isso aí. Né? Perfeito. Perfeito. E com essa queda, né, vou tentar trazer vários argumentos, né, do porquê da queda. Um deles é a correlação. Até a gente entendendo o cenário atual, a gente consegue entender um pouco o que vai ser daqui para frente. Né? Claro, exatamente. E aí, né, muita gente também essa semana, né, falou, olha aí, o Bitcoin caiu, ou seja, estamos aí em mais uma confirmação
do famoso ciclo de 4 anos, né? Em que você tem 3 anos de alta e 1 ano de baixa, né? Eu queria entender como que você vê, vocês dois, né, veem essa questão do ciclo de 4 anos. É algo muito, muito batido, mas que, puta, não necessariamente você tenha tanto embasamento teórico para conseguir falar que exatamente você constrói uma causalidade, mas parece um horóscopo, né? Toda vez que Vênus está em tal coisa, o Bitcoin sobe, ou a cada 4 anos o Bitcoin cai uma vez. Como que vocês veem aí o ciclo de 4 anos se confirmando mais uma vez, Leozeira? Cara, eu não vejo como uma confirmação, na verdade, tá? Eu acho que esse movimento ele ainda não pode ser cravado. É óbvio que o preço caiu e que a gente poderia, depois de um tempo, fazer a leitura que a gente tá no bear market. Mas, cara, tem muita coisa que acontece de 4 em 4 anos, né? A gente vai ter Copa do Mundo, eu tava vendo aí as Olimpíadas de Inverno, mó da hora o curling lá, cara. Eleições americanas, então, nem sempre a correlação ela é a melhor métrica para você medir com a causalidade, né? Tem uma parada também de Nicolas Cage e quedas de avião, não é? Afogamentos na Austrália, ataques de tubarão na Austrália, Nossa. tenho quase certeza que é essa. Então, assim, o que eu penso sobre isso, tá? Pode ser que a gente estava errado e que o ciclo de 4 anos vem aí mais forte do que nunca. Não sei, mas acredito que o mercado ele se transformou e hoje o Bitcoin como um todo, a gente está falando muito mais do Bitcoin, né? Ele é um ativo mais profissionalizado, digamos assim, mais institucional do que foi, né? Tem um longo caminho ainda, mas ele hoje está na carteira de investidores que antes não o consideravam há 3 anos atrás. Então, o ciclo, ainda que ele possa se repetir em preço, ele já é diferente porque o Bitcoin não é a mesma coisa que antes. Na minha visão, volta para esse lance de você querer confirmar uma tese que você torce e que faz sentido na sua cabeça, mas que não necessariamente traduz a verdade e talvez a gente não consiga descobrir tão cedo, ou muitas pessoas neguem isso, né, para sempre, mas eu vejo o cenário diferente, com muita clareza. Você acha que essa discussão vale a pena, Bills? Tipo, esse negócio de, o ciclo é de 4 anos, não sei o quê, mas tipo assim, no final, você tem que investir não pensando nisso, né? Isso não tem que ser uma parte relevante da sua tomada de decisão. Cara, eu não conheço ninguém que ganha dinheiro com isso. Eu converso com bastante investidor todos os dias, com cliente, com outros especialistas, vou em podcasts, converso com outros analistas, com outros influenciadores, e eu não conheço ninguém que falou, cara, eu fiz as contas dos dias do halving e antes de outubro eu vendi tudo. E agora eu tô comprando tudo. Então, tudo bem, pode ser que seja uma astrologia ali que faz sentido, mas não é eficiente para você ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto, tá? E assim, se o Bitcoin ele renovar a máxima histórica em 2026, tudo isso vai ser quebrado e aí vai virar uma discussão de eu tava certo, eu tava errado, uma discussão meio quinta série, entendeu? Vamos tentar partir de alguns pressupostos, de alguns princípios aqui. Você acredita que o Bitcoin, ao longo dos próximos 5 anos, ele vai se valorizar? Sim. Você acredita que se em qualquer janela de tempo, se você segurar o Bitcoin por mais de 2 ou 3 anos, você vai ganhar dinheiro? Sim. Você acredita que o Bitcoin ele vai continuar passando por correções de 30% a 50%? Sim! Sim. Tá bom. Você acredita que o Bitcoin, em algum momento ao longo dos próximos 10 anos, ele vai bater $1 milhão? Acredito. Você acredita que faz sentido você ter uma porcentagem do seu patrimônio em cripto ou em Bitcoin e tentar manter essa porcentagem estável? Ou seja, quando o Bitcoin ultrapassa, fica ultra concentrado no seu patrimônio, você vende, quando ele cai muito e seu patrimônio fica menos exposto em Bitcoin, você aumenta? Sim, acredito, com certeza. Só fazer isso. Mano. É isso. E assim, talvez essa porcentagem mude, né? Conforme o tempo vai passando, você vai tendo realidades diferentes, né, na sua vida. Só que uma coisa eu tenho certeza, é uma classe de ativo que eu vou, com 50 anos, eu vou investir em ações, renda fixa e cripto, provavelmente, né? Então, assim, por que você fica tentando fazer esse trade, milhões de estudos já mostram que os melhores investidores são os mortos, né? Os caras que não movimentam a carteira tanto, né? Pergunta pro cara que comprou em 2017 se ele tá triste, que ele não vendeu em $20 mil e não comprou em $3 mil, entendeu? Sim. Mas que é bizarro, né? É doido ver a dinâmica dos ciclos de 4 anos, mas é importante também a gente entender que o Bitcoin ele vem mudando bastante, né? A volatilidade do Bitcoin caiu, topo do ciclo. Então, assim, quem tinha muita opinião ao longo dos últimos 4 anos
tomou uma bela de uma dose de humildade do Bitcoin. Sim. Minha opinião é de que a alt-season vai começar, minha opinião é que a dominância vai fazer isso, minha opinião é que o Bitcoin vai fazer isso. É mais do que comprovado que investir com base em muitas opiniões não dá certo, tá? Então Sim. por isso que eu prefiro dizer nos conteúdos, chegar aqui e falar qual que é a minha opinião. Minha opinião é, o ciclo de 4 anos vai ser quebrado. Uhum. Tá? Essa é a minha opinião. Bitcoin pode renovar a máxima histórica esse ano, vai demorar muito menos tempo para se recuperar, ciclo de 4 anos vai ser quebrado. O que que eu vou fazer com essa minha opinião? Absolutamente nada. Exato, Nada. exatamente. Eu não vou comprar por causa dela, eu não vou vender por causa dela. Porque Eu vou você usa seguir- método, né? Eu vou seguir meu método, vou seguir minha estratégia, que é ter uma porcentagem aqui, vou segurar bons ativos, holdar bons ativos que eu acredito neles no longo prazo. Quando minha carteira subir, vou vender. Quando minha carteira cair, eu vou comprar. E eu só quero sobreviver o máximo de tempo possível, porque eu acho que esse mercado vai continuar crescendo. É isso. É isso. Exatamente, perfeito. Se você acredita que o Bitcoin vai estar maior daqui a 5 anos do que ele está hoje, por que você está sem Bitcoin? Perfeito. Tipo assim, não Que faz vai sentido, cair né? até 40 mil dólares, É, porra. então, não, beleza. Mas, tipo assim, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, outros argumentos que foram surgindo durante essa semana que eu achei curioso. Boas discussões, tá? Computação quântica e a crítica da lentidão do Bitcoin. Muita gente chega aqui e fala assim, acho que a primeira parte, né, seria, puta, a computação quântica vai quebrar a criptografia do Bitcoin, né? E essa segunda parte talvez muita gente não saiba, mas o Bitcoin tem sofrido bastante crítica, né, de grandes analistas, o Nick Carter talvez seja o maior deles, aí que tem criticado muito essa lentidão no ritmo de atualização do Bitcoin, né? Se surge, né, uma maneira de quebrar a criptografia do Bitcoin com uma computação quântica, você deveria ter vários desenvolvedores, né, preocupados com uma proteção ou com como que o ajuste de dificuldade da mineração, como que a criptografia vai virar uma criptografia pós-quântica, né? Sim. Como que você está vendo isso? Você acha que isso realmente pode estar impactando o preço do Bitcoin? Boa pergunta, cara. Tem o próprio Nick Carter. Nick Carter, pra quem não conhece, pra mim é o melhor analista da história focado em Bitcoin. Sim, há muito tempo, né? Há muito tempo, há muito tempo. Ele tá no mercado há muito tempo, no mercado em cripto, no mercado de produção de conteúdo, e hoje ele é um cara que escreve textos fodas. Ele meio que se aposentou de research, de casa de análise, esse tipo de coisa, até porque fez muita grana, né? Ele tá com o VC lá ainda, que é a Castle Island? Não. Já era? Já só escrevendo textinhos. É isso. Só textinho aqui. E falando sobre Bitcoin. Virou blogueiro. E é isso, literalmente. Tudo isso, né? Tudo isso pra virar blogueiro. E ele tem um substract muito bom, que ele escreve os textos dele, né? E ele defende que o Bitcoin ele deveria estar sempre abaixo de 30% abaixo do seu preço justo, porque 30% é o risco de perda de Bitcoins. Deixa eu reformular, a quantidade de Bitcoins que estão em risco pela computação quântica. Então, o risco é 30% dos Bitcoins serem perdidos, serem roubados pela computação quântica. Por que 30%? Né? Vamos Caralho. dar um passo para trás para entender. O próprio Nick Carter ele escreveu vários textos, inclusive enquanto a gente está gravando esse vídeo, 8h03, às 8 horas exatas, saiu um vídeo sobre computação quântica e Bitcoin no meu canal. Ó, acompanha lá. Se fosse live, né? Você viu? O Nick Carter é um dos caras que mais hoje advoga na causa da computação quântica, tá? Uhum. E o foco dele parece que de estudo nos últimos 12 meses é só falar sobre computação quântica e Bitcoin. E a tese dele, o que ele defende é computação quântica é um puta risco pro Bitcoin. O Bitcoin ele tem que estar descontado, né? Estar abaixo do preço que ele deveria estar por conta da computação quântica. E os desenvolvedores não estão fazendo porra nenhuma em relação a isso. Essa é a tese dele, ele é muito crítico em relação a isso. E inclusive brigando publicamente com vários desenvolvedores do Bitcoin Core. Tá? Uhum. Qual que é a lógica aqui? A computação quântica, à medida que ela evolui, ela tem um algoritmo chamado algoritmo de Shor, se eu não me engano, que ele pode quebrar a criptografia de chave pública do Bitcoin. Tá. O que ele pode fazer? Ele pode pegar uma chave pública e quebrar a criptografia que gerou a chave privada. Ou seja, descobrir a chave privada de cada chave pública. Beleza? Isso para o algoritmo de curva elíptica, que foi o algoritmo utilizado para você gerar todas as chaves, o algoritmo da blockchain do Bitcoin, utilizado para fazer esse processo de derivação de chaves públicas para chave privada. Chave pública é aquele endereço que você fala, fulano, me manda tanto. Chave privada é a chavinha que você usa, a senha que você usa para acessar os bitcoins que estão dentro daquele É o login e a senha. daquele endereço. Perfeito. É o login e a senha, perfeito. Então, à medida que a computação quântica evolui, esse algoritmo de Shor ele pode quebrar essa derivação de chaves e acessar a chave pública. Porém, você consegue acessar apenas as chaves públicas
geradas, de certa forma, na era jurássica do Bitcoin. Por quê? Porque agora as próprias wallets, quando vão gerar, wallets da rede do Bitcoin, quando vão gerar uma chave, elas já passam por um processo, um duplo processo de criptografia. E você mesmo pode pegar a sua chave pública e passar essa chave pública por um duplo processo de criptografia. E você pode fazer também um processo de simplesmente mover os seus bitcoins para outra carteira, que essa carteira foi gerada utilizando um outro algoritmo de geração de chave pública que é resistente à computação quântica. Sim. Então, se você pega todos os bitcoins que foram criados utilizando wallets ou passando por esse duplo processo de criptografia, a gente chega num cenário em que 30% dos bitcoins existentes estão em risco. São aqueles bitcoins que foram perdidos inativos, carteira do Satoshi. Eles consideram que bitcoins não mexidos, não movidos há mais de 10 anos. Existem também algumas carteiras originárias de reuso, de carteira, enfim. Sim. Existem algumas agrupamentos de carteiras que estariam no risco da computação quântica. E por isso que eles falam que, cara, é um risco muito grande, porque 20% e 30% dos bitcoins estariam em risco de serem roubados, beleza? Dito tudo isso, qual que é o risco de verdade, tá? Cara, a computação quântica, o próprio computador quântico, ele tá há uns 20 a 30 anos para conseguir rodar esse algoritmo e quebrar uma criptografia simples. É o que todos os especialistas falam. Se tem alguém aí que está assistindo esse podcast e discorda, beleza, mas todos os papers que eu li sobre criptografia, computação quântica, criptografia e todos os textos que Nick Carter, A16Z e grandes empresas de tecnologia fizeram abordando o risco da computação quântica com o Bitcoin, falam, olha, o computador quântico, para quebrar uma criptografia comum, vai demorar ainda uns 20 anos. Para quebrar a criptografia do Bitcoin, é preciso de um salto de cerca de 1000 vezes dessa criptografia base que tá para daqui 20 anos o negócio dá problema, entendeu? Você quer dizer que os bancos têm muito mais chance de serem quebrados primeiros do que sistemas complexos como o Bitcoin? Não, porque o banco ele consegue atualizar o sistema dele para um sistema pós-quântico num estalar de dedo. Se fosse hoje, eles não se defendessem, sim. Mas se não, entendi. Exatamente. E qual que é a grande questão? O Departamento de Justiça americano, Departamento de Tecnologia, não sei o quê, os caras já estão programando um processo de migração completa pós-quântica até 2035. Então, basicamente, tá todo mundo já se programando para eu vou desenvolver criptografias pós-quânticas resistentes à computação quântica, e em 2035 eu vou ter resolvido esse problema. O grande risco é alguém estar desenvolvendo um computador quântico secreto e a gente não saber, e amanhã isso daí virar uma pica, entendeu? Mas qual que é a crítica do Nick Carter? Tá todo mundo tratando como isso aqui vai ser um problema que só vai bater na porta daqui 50 anos e não tá ninguém discutindo, ninguém se mexendo, entendeu? E o grande problema é, na hora que o problema realmente bater na porta, você não sabe o que fazer. Tem um ponto bem curioso, que provavelmente o Bitcoin deve ser a primeira coisa a ser atacada, porque ele é imutável e depois que você pegar as moedas, meio que não tem muito o que fazer, né? Talvez sistemas americanos ou fiat estatais, eles podem retroceder e corrigir um erro, um roubo, algo nesse sentido, não sei. É uma boa provocação. O que os especialistas nesse assunto para cripto defendem é justamente isso. Os sistemas tradicionais, eles são muito mais maleáveis para conseguirem se defender. Mas ao mesmo tempo a gente tem o exemplo do DAO Fork, né, da Ethereum. Também, quando você teve a divisão do Ethereum Classic pro Ethereum tradicional, você teve pra quem não sabe, né, Ethereum lá atrás teve um roubo muito grande lá, enfim, não vou entrar em detalhes, mas basicamente um hacker foi lá e roubou boa parte dos Ethereums que existiam no mercado. O que os desenvolvedores da Ethereum falaram? Falaram assim, vamos dar um Ctrl Z aqui, daí a comunidade da Ethereum, né, parte... o sistema, velho. Exato. Safado. Pô, blockchain imutável, caralho, roubaram meu dinheiro, vou voltar exatamente, pra trás. Exatamente. E aí, né, rolou uma grande discussão, e eu acho que é essa discussão que tá rolando no Bitcoin, que é ainda mais imutável, é mais cultural essa parada de que você não pode mudar na essência do Bitcoin muito, né? Lento, né? Exatamente. Mas na Ethereum foi mudado, né? Eles, de fato, voltaram atrás, quando, né, na linha do tempo da blockchain, e falaram assim, vamos fazer uma ramificação dessa blockchain, e aí você seguiu em 2 tokens que boa parte das pessoas mais novas nem vão lembrar disso daí. E o corpo ainda tá boiando, porque você consegue ver exatamente, o Ethereum Classic você consegue ver. E esse pessoal aí que realmente
se diz fiel à tecnologia, deveria estar comprando Ethereum Classic. Exatamente. Não essa bosta de Ethereum aí. Bitcoin Cash também. Então, Bitcoin Cash. uma das coisas que deve estar rolando nessa discussão vai ser, pô, cara, a gente vai mexer na criptografia da carteira do Satoshi. Pô, isso é um Não tem grande... como mexer. Essa é a parada. não tem o que fazer. Qual que é a pica? Você poderia fazer Já era. um fork, né? Já, é tipo assim, tá lá. Não tem como você fazer nada com a criptografia daquela chave. A chave está exposta. Qual que é a BIP que tá rolando? E por isso que a gente, muito BIP. provavelmente isso, BIP é Bitcoin Improvement Proposal. Proposta de melhoria do Bitcoin. É quando você tenta mudar alguma coisa na rede, você Igual precisa lançar uma EIP. BIP. Sim. É, Ethereum Improvement Proposal. Você precisa fazer alguma coisa com esses bitcoins, você não consegue mudar a criptografia. Então, a proposta é queimar esses bitcoins, eles deixam de existir. Você congela eles. É a única coisa que dá pra fazer. A única coisa que dá pra fazer pra impedir que os bitcoins Satoshi sejam roubados é jogá-los no lixo. Aí É a única solução. Aí o Ralphine acorda lá. Ei, não. Acorda, cadê meus Qual é? bitcoins? Entendeu? Então, eles querem gerar um prazo de migração para um novo formato Sim. de carteiras de 2 anos. Quem não migrou perdeu seus bitcoins. É basicamente um forkzinho, né? Quem lembra É um da hard época fork. É um hard fork. da época do Bitcoin Cash e tudo mais, a gente vai falar, puta, esse é o Bitcoin Jurássico, né? Que é o que não é resistente à computação quântica. Bitcoin Classic. É, a gente tá criando um Bitcoin novo aqui, 2.0, que vai ser a melhor coisa do mundo. Vai ser uma pica, por isso que os caras estão postergando ao máximo essa discussão. Mas falar que computação quântica vai quebrar o Bitcoin é um puta risco, não sei o quê. Cara, vai gerar um ruído, vai ser um assunto cada vez mais debatido. Uhum. Mas assim, cara, a MicroStrategy lançou um programa de financiamento de segurança quântica ao Bitcoin. Coinbase é a mesma coisa. Empresas com muita grana estão contratando especialistas em criptografia e computação quântica para resolver esse problema. Exatamente. Entendeu? Nada como O problema pessoas vai ser inteligentes com resolvido. um incentivo claro, né? Imagina aí. Ético, né? Os caras querem se proteger da parada. É, claro. Imagina o quanto que a Binance não vai investir num maninho que saiba fazer computação quântica para proteger todo mundo. MetaMask. Todo o dinheiro do mundo vale, porque o risco é de falência. Né? Exatamente. E falando nele, né, no outro Michael Saylor aí, MicroStrategy, dizem também que com esse, né, como a gente estava tendo, vocês mesmos falando, né, que a gente estava tendo menos liquidez, né, nas corretoras, estão falando que o Michael Saylor vai quebrar e por isso o mercado está caindo. Né? É um modelo de negócio que é muito diferente, né, para muita gente, né, o modelo da MicroStrategy, onde você emite dívida, emite ações, não sei o que, para comprar cripto, mas pô, por que o cara não compra cripto direto? Por que alguém investe na MicroStrategy para comprar Bitcoin e não compra Bitcoin direto? Então, eu queria meio que separar uma parte aqui pra gente falar simplesmente da MicroStrategy e do risco de liquidação na MicroStrategy. Para quem não sabe, né, é uma empresa que tem 1 bilhão de Bitcoins lá, e se ele for liquidado, ele vai ser forçado a vender essa caralhada de Bitcoins a mercado, e isso, obviamente, derrubaria o preço muito lá para baixo. Então eu queria, Bill, se você puder explicar um pouco do modelo de negócio da MicroStrategy, que não é tão claro para muita gente, e se existe, de fato, esse risco de liquidação. Claro, o risco existe, tá? Mas a MicroStrategy, ela é bem robusta de um ponto de vista de estrutura de capital e estrutura de dívida, tá? Isso que é importante a gente dizer aqui. E aqui eu não tô querendo passar pano nem nada e falar que não vai acontecer nada de ruim no mercado, porque eu acho que tem muitos exemplos positivos e negativos dentro desse modelo de negócio que eles construíram, tá? Que é o modelo de tesouraria cripto. O que a MicroStrategy faz? Ela pega dinheiro e compra Bitcoin. E quando o Bitcoin valoriza, ela pega mais dinheiro para comprar mais Bitcoin. Como que ela pega dinheiro? 3 formas. Utiliza o dinheiro dela de caixa, só que hoje em dia ela não consegue mais fazer isso porque a operação dela não gera caixa, queima caixa, né? Então, ela comprou cerca de 400 milhões de dólares em Bitcoin utilizando caixa lá atrás. Eles emitem novas ações, então, igual em cripto imprime token, eles lançam ações novas, diluindo as antigas, diminuindo o preço da ação atual, diluindo os holders atuais, com a justificativa de que, olha, eu vou emitir 10% a mais de ações, então a ação deveria cair 10%, tá? Só que eu vou utilizar esses 10% a mais que eu emiti e vou pegar tudo isso daqui e vou comprar Bitcoin. E o Bitcoin vai subir muito mais que 10% e vai valer muito mais a pena. Então eles emitem ações novas e eles pegam dívida, que aí sim é a principal fonte de financiamento. Se endividam, compram Bitcoin com essa dívida. Só que pegam uma dívida longa, para começar a pagar lá na casa do chapéu. O Bitcoin sobe,
Eles olham e falam, ô, banco B, eu peguei uma dívida com o banco A. Tem que pagar essa dívida agora. Só que olha como eu tenho Bitcoin pra caramba aqui, e o Bitcoin subiu. Então, vamos fazer o seguinte, me dá um dinheirinho pra eu pagar a dívida anterior, e se eu não te pagar, você fica com meus Bitcoins, porque eu tenho um monte. Aí o banco fala, beleza, sem problemas. Aí a Microsoft pega uma nova dívida, paga a dívida anterior, sobrou um dinheirinho, porque ela pegou uma dívida maior, compra mais Bitcoin. E o Bitcoin sobe. E ela vai fazendo esse ciclo eternamente. Gabriel, é um piramidão. Piramidão. Não é um piramidão, porque eles estão pegando dinheiro e comprando Bitcoin. Não é um piramidão, é um alavancagenzão. Isso. É um dividão. A diferença para um piramidão é que o piramidão vai falar assim, me dá seu dinheiro, eu te pago 3% ao mês, que é uma dívida, tipo assim, o Bitcoin ele não vai subir constantemente mais do que 3% ao mês num período ali de 5 anos, então isso quebra. Mas quando você fala de dívidas menores, né, e realmente, no caso de um piramidão, normalmente o cara pega esse dinheiro e vaza, então assim, é muito mais saudável, obviamente, que o piramidão. Obviamente, não é uma pirâmide, é um ciclo de alavancagem. Sim. Tá? Um ciclo de dívida. E de nada difere do que qualquer empresa do mundo faz. Qualquer empresa do mundo opera extremamente alavancado, tá? Opera 2, 3, 4, 5 vezes dívida EBITDA. O que isso significa? Significa que você tem 5 vezes mais dívida, 4 vezes mais dívida do que a sua operação gera de dinheiro por ano. Uma empresa normal vai pegar, no seu caso a Petrobras, mas pega uma empresa top 10 maiores empresas do Brasil e Bovespa. Essa empresa vai ter pelo menos 3 vezes dívida líquida EBITDA. O que significa? Significa que ela demora 3 anos de operação para pagar a dívida. Por que ela fica fazendo? Ela fica se endividando para investir em algo que ela acha que vai dar um bom retorno, para na hora que der um bom retorno ela pegar uma dívida maior, pagar as dívidas anteriores e seguir o ciclo de alavancagem. Todo mundo opera alavancado. A mesma coisa que o Michael Saylor tá fazendo, ele tá pegando dívida para comprar Bitcoin. A Suzano Papel e Celulose compra dívida para pegar dívida para construir fábrica. Não é um modelo de negócio diferente. Tá? O que você tá falando, basicamente, tipo, a Kodak pegava dívida pra investir em filme de máquina, daí não conseguiu vender os filmes, não tinha como pagar a dívida, quebrou. Perfeito. Ou seja, se o Bitcoin deixar de existir ou se desvalorizar muito como o rolo de filme de câmera, provavelmente o Michael Saylor vai quebrar. Aí você gabaritou. É isso. É puramente um cálculo de capacidade de pagamento de dívida. E qual que é a grande questão da MicroStrategy hoje? As dívidas dela começam a vencer a partir de 2028, tá? As dívidas atuais começam a vencer a partir de 2028. MicroStrategy ela está num prejuízo hoje, em relação ao preço médio de compra versus o preço atual do Bitcoin. E se chegar em 2028, ela estiver num prejuízo, muito grande, e ela não conseguir pegar mais dívidas, não conseguir emitir mais ações, não conseguir fazer nada, ela vai ter que começar a vender seus Bitcoins. E aí existe um cálculo que se ao longo dos próximos 4 anos, 2028 não é daqui a 4 anos, tá? E aí você pega todas as dívidas dela que vencem em 2028, 2029, 2030, e você calcula o quanto que o Bitcoin tem que cair para a MicroStrategy se realmente se ferrar. O Bitcoin tem que estar abaixo de $15 mil ao longo dos próximos 4 anos. E não é cair abaixo dos $15 mil. Estar abaixo dos $15 mil. É tipo assim, cair e ficar abaixo dos $15 mil durante 4 anos. Então, isso considerando que eles não conseguiriam mais pegar dívida, emitir ações, blá, blá, blá. É isso, tá? Eles possuem algumas obrigações de curto prazo, de pagamento de dividendos, com alguns mecanismos mais complexos que eles emitiram, tá? Mas eles possuem uma reserva de dólar, uma reserva dolarizada para pagar com essas obrigações. De curto prazo, né? Para pagar dívidas, obrigações com acionistas de curto prazo. Também fiz um vídeo também explicando sobre toda essa estrutura no canal. Então, a MicroStrategy ela não é um problema. Esses caras vão comprar Bitcoin infinitamente e nunca vão vender? Eles vão vender em algum momento, tá? E isso em algum momento vai estressar o mercado. Tá? Em algum momento vai estressar o mercado, mas a gente não tem como saber quando que isso vai acontecer. É uma bomba relógio, né? Talvez. É uma bomba relógio. Uma batata quente. Eu acho que é uma boa definição. Em algum momento, esses caras eles vão falar, vamos vender um Bitcoinzinho aqui. E aí, o mercado vai interpretar isso de forma ruim. Mas talvez, no momento que eles falem isso, você já vai ter 50 mil ETFs rodando e o volume de mercado vai ser muito diferente. Exato. Né? Talvez o Michael Saylor, ele não seja mais, a MicroStrategy, ela não seja mais um grande risco para o Bitcoin em termos de concentração.
Pode ser que sim. E eu acho que tem que pensar pelo ponto de vista de incentivo, né? O cara vai ter Bitcoin pra cacete. Ele não vai vender tudo de uma vez, isso é um fato. Se ele desmoronar o Bitcoin, a ação da empresa também cai. Exatamente. Ele tem um incentivo contrário à venda. Exato, ele tem um incentivo, imagina, você tem $1 bilhão em Bitcoin. Ele só não é líquido, Exato. só isso. O que você vai querer fazer? Você vai querer ir vendendo aos pouquinhos, para não prejudicar também, você não limpar o book. Tem uma pergunta que eu queria fazer pro Bills, que é o porquê existe a MicroStrategy, né? Para o pessoal entender por que a pessoa não compra só Bitcoin, por exemplo. E não só a MicroStrategy, né? A gente viu o Melius aqui no Brasil, a Orange Bitcoin, que o Fernando Urich também é lá sócio investidor e tudo mais. Inclusive, queremos você aqui, hein, Fernando Urich. Perfeito. Queria fazer um podcast só falando sobre tesourarias em Bitcoin com o pessoal, com os fundadores da Orange Bitcoin. Pô, muito foda. Por quê? Porque eu não sou 100% fã do modelo de negócios, para ser bem sincero. Existe uma justificativa de que muitas empresas, muitos fundos soberanos e muitos veículos de investimento não podem investir diretamente em criptomoedas, não podem investir diretamente em Bitcoin. Ausência de regulação? Tá, por conta de regulação. Então, Mandato do fundo, né? Você tem várias regras que você não pode quebrar. Exatamente. Então, assim, cara, um fundo um fundo de pensão, um fundo soberano, né, que é um fundo de investimento de um país, ou até mesmo um endorsement fund de Harvard, né, que é um fundo feito em doações, possuem certas limitações que tiram investimento em cripto, investimento em Bitcoin da lista de ativos investíveis. Então você conseguiria ter uma exposição ao universo de criptomoedas por meio de uma empresa que é uma gestora de cripto, que é uma gestora de Bitcoin. Essa é uma justificativa. A outra justificativa é que você está fazendo um Bitcoin alavancado. Está virando para o acionista, para o investidor, está falando, eu tenho a capacidade de aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. O que isso significa? Eu sempre vou comprar Bitcoin na baixa, relativo isso. Eu sempre vou comprar Bitcoin na baixa, pegando dívida. Bitcoin vai se valorizar, eu vou pagar a dívida anterior, vou pegar mais dívida para comprar mais Bitcoin. Então eu sempre vou estar aumentando a quantidade de Bitcoins que eu tenho. Isso vai estar fazendo a minha ação se valorizar exponencialmente, porque eu não é só um Bitcoin que está valorizando. O Bitcoin está se valorizando e eu estou aumentando a quantidade de Bitcoins que eu tenho. É como se a sua fatia tivesse o mesmo tamanho, mas agora tem mais açúcar. Exatamente, exatamente. Então é um Bitcoin alavancado. Essas ações. Essa é a grande lógica do negócio. Qual que é o meu medo com o modelo de negócio? A MicroStrategy é super sólida. Super sólida. Estão comprando Bitcoin desde sempre, tem uma estrutura de dívida ótima, estão no MSCI, que é tipo um dos principais índices da Bolsa Americana. Então, e o Michael Saylor, ele é super bem reconhecido no mercado, a ponto de, eu acho que esse cara não ficaria sem grana. De um ponto de vista de, pessoal, ferrou, preciso de grana aqui para não ter que ser liquidado. Alô, Cizi? Exatamente. Ele tem amigo suficiente para isso. Bom ponto. Mas a gente tem muitas empresas menores repetindo o modelo. E aí vai dar merda. Alguma vai quebrar. Porque isso é um ponto importante também. Eles são super bem auditáveis, transparentes, né? Eles, a Orange BTC também, né? Parece ser tudo muito aberto. Agora vai começar a chegar a galera do fundão, né? A turma... Tem gente repetindo esse ciclo com Ethereum, tem gente repetindo esse ciclo com Solana. Então ativos muito mais voláteis, ativos que podem passar por bear markets muito mais ferrenhos. E também empresas com uma estrutura de dívida, uma estrutura societária muito pior, que pode, sei lá, o conselho lá da empresa vai falar, legal essa brincadeira aí, mas já tomamos muito prejuízo, vamos liquidar essa porra toda aqui e acabou. E aí? E a pressão vendedora que isso daí causaria? Em algum ativo ali no mercado, entendeu? E o FUD que isso geraria no mercado como um todo. Então, o modelo de empresas de tesouraria cripto, para mim, a longo prazo, é mais maléfico do que benéfico para o mercado. Esses caras compraram mais de 200 bilhões de dólares em cripto nos últimos 2 anos. Isso sustentou a alta de preço do Bitcoin, da Ethereum, da Solana, da Hyperliquid, porque um monte de empresa tacou grana nesses caras. Tô feliz com isso? Tô feliz com isso. Mas eu preferia que isso não tivesse acontecido e a gente não tivesse... Fosse algo mais saudável, assim. A gente não tivesse esse modelo de negócios existindo dentro do mercado cripto. Porque acho que em algum momento, num estresse muito grande, vai aparecer alguma baleia flutuando na água. Mano, é muito curioso que a todo instante, cripto
parece que chama alavancagem, né? Ninguém consegue ficar doido, na né? boa, porque talvez o histórico, ele brilhe muitos olhos e a pessoa quer replicar aquilo muito rápido, mas todo mundo vai ter mais 30 anos de vida, 50 anos de vida, poderia estar numa velocidade diferente, é incrível, né? Já viu a frase do Charlie Munger, que tem 4 coisas na vida que vão te tirar dinheiro? Cassino, bebida, mulheres e alavancagem. Caralho. É muito bom, né? É muito triste falar que eu gabaritei. Eu, pelo menos, não vou no cassino. Exato. Falar que o que eu menos perdi dinheiro é com a alavancagem. Pô, dos 4 a gente trabalha só com alavancagem, né? Isso é foda. Mas enfim, vamos mudar de Michael agora, né? Vamos falar do Michael Burry, porque quarta-feira eu acordo... Foi quarta-feira que o mercado caiu pro caramba, na semana passada? Enfim, algum dia aí, quando o mercado realmente caiu muito ali, bateu a mínima e tal, eu acordo com uma mensagem da minha mãe, com o link de uma notícia: Michael Burry determina a espiral da morte do Bitcoin, não sei o que e tal. E eu acho que das últimas 2 crises, o Michael Burry gabaritou todas as 17, né? E Michael Burry, pra quem não sabe, filme A Grande Aposta, melhor filme do mercado financeiro, excelente. Mas, né, ele vive agora de prever crises, né? Então tem essa frase bem famosa que das últimas 2 crises, ele previu todas as 17, né? A da Tesla foi um dos exemplos. Exatamente, muitas coisas assim ele vai falando, e ele fala muito da espiral da morte com a questão dos incentivos de mineração, né? Na questão da dificuldade de mineração, não sei o quê. Basicamente o que ele fala é que se o Bitcoin tiver ali abaixo de 30 mil dólares, sei lá qual é o preço que ele dá lá. O custo da mineração, né? O custo da mineração vai ficar muito caro, né, pro que é. Ou seja, com isso, os mineradores vão começar a parar de minerar, e aí o Bitcoin vai começar a ficar cada vez menos seguro, né? Menos seguro, ele cai mais de preço, menos incentivo. Mais máquinas são desligadas e aí... Exatamente. Menos seguro, mais máquinas desligadas, e isso vira uma espiral da morte. Bills, o que você acha disso? Eu falei da minha primeira aula no Mercúrios, eu acho que essa foi a segunda. O quanto que a mineração vai ser um problema para o Bitcoin, o problema econômico do Bitcoin. Cara, é um assunto muito, muito antigo no mercado, né? E de fato é um problema para o Bitcoin. É um problema, o modelo econômico do Bitcoin no longuíssimo prazo, ele é insustentável. Porque o Bitcoin... É foda falar isso, mas o Satoshi errou. O Satoshi escreveu um white paper falando: esse aqui é o próximo dinheiro digital, e o Bitcoin não presta para ser dinheiro. Sim. Essa foi a grande guerra civil do Block Size War em 2013, 2014. Sim. O Bitcoin, para quem não estudou essa era do Bitcoin, ou não acompanhou, o Bitcoin viu uma guerra civil entre sua comunidade e seus desenvolvedores, em que, de cara... Em 2013, ficou muito óbvio que o modelo econômico do Bitcoin, como ele foi desenhado pelo Satoshi, era um modelo quebrado. Tecnologicamente falando, né? Tecnologicamente, em termos de adoção de mercado. Ele nunca seria um peer-to-peer electronic isso cash system. Exatamente, ele foi desenhado, escrito. O título do white paper é justamente isso. Peer-to-peer Electronic Cash System. É um sistema de dinheiro eletrônico que você vai enviar de um cara para outro. Nunca vai ser. Exato, só que você tem o problema do tamanho do bloco, não cabe tanta transação no bloco, do tempo do bloco, o bloco demora 10 minutos para ser minerado, custo para você minerar um bloco. Então é um dinheiro ineficiente, é um dinheiro caro, é um dinheiro demorado. Então, quando todo mundo entendeu isso e falou: qual é a historinha que a gente vai contar agora? Reserva de valor. Reserva de valor. Agora não é mais dinheiro, é reserva de valor. O Bitcoin, ele não foi feito para ser reserva de valor. Ele foi feito para ser dinheiro. Isso gerou uma guerra civil no Bitcoin, que gerou o Bitcoin Cash. Um hard fork do Bitcoin, em que o que você fez? Você aumentou o tamanho do bloco. Na verdade, você aumentou o tamanho do bloco e você permitiu que mais transações fossem colocadas dentro de um bloco, e esse bloco ele fosse validado em menos tempo, só que para isso você exigiria mais poder computacional. Beleza? Deixa eu só fazer um ponto. Claro. Tem gente que às vezes não entende. Existiam 2 Bitcoins em 2017. O Bitcoin de um lado e o Bitcoin do outro. O Bitcoin que a gente sempre conheceu e um Bitcoin novo com soluções tecnológicas, né? Perfeito. E isso é absolutamente insano de você, por exemplo, conceber hoje um segundo Bitcoin surgir, né? Aquilo realmente foi um risco de morte do Bitcoin. Foi. E aquela guerra civil, eu entendo que ela tomou a direção correta, de
de não ir pro lado de melhorias Dinheiro tecnológicas, digital, né? e sim no lado de segurança, né? Mas o que eles fizeram foi, eles pegaram o Bitcoin, eles duplicaram no computador e agora tinha uma cópia, eles mudaram o nome e mudaram algumas configurações. Aqui ficou mais rápido, mais barato, ficou melhor e todo mundo optou por ficar na antiga. No Né? Bitcoin antigo. E foi... Cara, você falou muito bem, Léo, foi um risco de morte muito grande eu lembro. pro Bitcoin. Não tinha só o Bitcoin Cash, tinha o Bitcoin Gold, depois veio o vários. Bitcoin SV, que era o Bitcoin Nossa, Satoshi sim, Vision. Aí. old Bitcoin school. ABC. Não, todas as derivações do Bitcoin, dessa época, elas vieram por conta dessas diferenças de visão. Então, assim, é um assunto antigo, o problema econômico do Bitcoin. Ele existe, tá? O Bitcoin, no longo prazo, ninguém sabe como que ele vai se pagar, como que os mineradores vão se pagar, porque a emissão do Bitcoin ele vai cair tanto e o Bitcoin ele não gera receita suficiente para pagar o minerador. O Bitcoin ele precisa estar se valorizando eternamente. O Bitcoin tem que estar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares para que aí a emissão de novos Bitcoins pague o custo do minerador. É um problema conhecido e é um problema também que ele vai ser endereçado como? O Bitcoin vai ser subsidiado. Ponto final. É o que vai acontecer, tá? Empresas como Binance, MicroStrategy, Coinbase, BlackRock vão fazer o quê? Vão falar, mineração virou um assunto de segurança pública. Sim. Por quê? Os Estados Unidos têm, sei lá quantos bilhões de dólares em Bitcoin, porque tem Bitcoin aqui na reserva. Então os Estados Unidos vai bancar com o dinheiro do contribuinte mineração de Bitcoin. Em algum momento a gente vai chegar nisso. Sim, tá? E isso para quem não tá entendendo tanto o que tá acontecendo, o minerador, ele vai lá, gasta energia para conseguir trazer segurança para a rede. Né? Então você vai lá, paga sua conta de energia, bota sua maquininha ali para trabalhar, quanto mais pessoas fazendo isso, mais o Bitcoin é seguro. Né? E ele vai ser remunerado de duas formas. Ou eu mando, né, um Bitcoin pro Léo e ele pega muito pouquinho dessa fatia, dessa transação. Mas vários muito pouquinhos que ficam lá. Exatamente, esse muito pouquinho é a taxa de transação. Ou então ele consegue minerar um novo bloco, né? Que aí a gente já entra em uma outra parte que talvez não vale a pena, mas daí ele ganha uma recompensa, que no começo eram 50 bitcoins, depois virou 25, depois 12,5, e esse é o famoso halving, né? Até zero. O que acontece em 2140, isso vira zero. Ou seja, ele vai começar a depender só da transação entre eu e o Léo. Só que conforme as transações, o preço do Bitcoin vai ficando muito, muito caro, eu vou ter menos estímulo para ficar transacionando, né? E como a gente acabou de falar aqui, ele não é um bom dinheiro digital. Então, de fato, o que você faz com ouro? Você não vai na padaria e dá 2 moedas de ouro pro padeiro, né? Você vai deixar o ouro em casa, sem transacionar. Então, essa receita vai ficar muito pouquinho, você tem menos incentivo para fazer esse tipo de transação. O que o Bill está falando é que, para deixar esse sistema inteiro seguro, né, no momento em que o Bitcoin está lá 10 milhões de dólares, você vai precisar de pessoas que tenham muito, muito dinheiro e muito interesse de que o Bitcoin esteja seguro, e ele vai pagar o salário do minerador, basicamente. Exato. Ou talvez no futuro a gente veja o mesmo movimento de ouro e cédulas acontecendo com o Bitcoin também. Alguma réplica que passe a operacionar, a operar de forma mais eficiente como um direito ao portador de retornar em Bitcoin, não sei. Aí é doido, né? Porque no começo o Bitcoin era... Qual é o lastro do Bitcoin? Agora o Bitcoin é o lastro, né? Então. Não sei se seria faz maneiro. sentido. Então, não existe esse risco, né? De dificuldade de mineração e até... Agora, não tão explicando- cedo, porque a gente tem a dinâmica também, só para fechar a linha de raciocínio, a gente tem a dinâmica de ajuste de dificuldade. Isso. Né? O que isso significa? Bitcoin começou a cair muito, o minerador ele tá minerando Bitcoin, só que Ele desligou as máquinas, né? o minerador ele tá minerando Bitcoin, só que tá tão barato, ele tá recebendo tão pouco, porque o Bitcoin caiu tanto de preço, e que ele tem que fazer ele tem que desligar as máquinas, não tá mais compensando, né, minerar Bitcoin. É igual você tá extraindo petróleo, só que o preço do petróleo caiu muito, você para de extrair petróleo, né, ficou mais caro o custo da logística. E aí o minerador desliga a máquina. A rede do Bitcoin é tão inteligente que ela entende que tem menos computadores operando a segurança do Bitcoin, que ela diminui o custo para você minerar um novo Bitcoin. Então ela diminui a dificuldade de você minerar, aí esses mineradores eles voltam e religam as máquinas. Porque agora vale a pena, né? Porque agora voltou a valer a pena. A rede se ajusta. É como se o poço de petróleo começasse a jorrar mais petróleo, ou nesse caso menos petróleo, para aumentar a demanda do petróleo e subir o preço, né? Então, cara,
é um FUD pouquíssimo bem elaborado, fundamentado. É preguiçoso. É preguiçoso. Outros que a gente falou são mais Se perigosos. ele falasse que o Espiral da Morte é por conta das Treasury Companies, Pode ser. nossa, aí sim ia ser um bom FUD. Liquidações em massa, Liquidações né? em massa, Inclusive, é tão preguiçoso porque isso já aconteceu, né? Pra quem não sabe, a grande parte dos mineradores ficavam na China, acho que 2020, 2021, que foi isso daí. E aí acabou que a China falou, tá proibido, não pode mais minerar. E aí todo mundo entrou em crise, falou, agora fudeu, porque não vai ter ninguém pra trazer segurança pra rede. Não, a hash rate da rede, que é a quantidade de computação na rede, Despencou. Despencou. Então agora o Bizarro. Bitcoin não vai estar mais seguro e tudo mais. O que aconteceu? Ficou muito mais fácil de minerar. E aí as mineradoras saíram da China, deu tempo delas chegarem lá nos Estados Unidos, enquanto a dificuldade estava mais baixa. Foram lá, religaram as máquinas e tudo voltou ao Os normal. caras começaram a minerar na porra do Nepal, no meio do Himalaia lá, tá ligado? Porque aí não precisa refrigerar, né? Já tá friozão, exatamente, já tá Inclusive frio. tem até no Brasil, Chique agora tá com empresa disso. Adoro essa cidade. Olha lá. Exatamente. Então o pessoal aí da Minter também, ó, se vocês conheceram alguém da Olha lá. Minter, queremos vocês aqui, né? Inclusive, essa história, né, da China e tudo mais, teve o Bernardo Schuckman, né, apareceu com a gente aqui também, das grandes personalidades de cripto, para quem não sabe, é brasileiro, tá? A pessoa física que mais minerou bitcoins no mundo, né? E já apareceu aqui com a gente em algumas lives, queremos você aqui também, Bernardo, vai ser muito legal esse papo. Então é isso, cara. O que mais a gente pode falar aí sobre a queda? Um recado final aí pra galera, Léo? Cara, sinceramente, eu já tô com muita parte do meu capital alocado em cripto, mas eu enxergo isso como uma oportunidade de médio prazo. Eu não tô necessariamente feliz porque caiu, Claro. mas eu entendo que isso faz parte do jogo e tudo bem, eu tomei um gol, mas eu ainda vou atacar muito e o jogo tem muitos minutos para acontecer, então eu tô tranquilo. E acho que o recado final, né, aquela que é a minha câmera, né? O recado final é... Bom você perguntar isso no final do Pois podcast. é porque eu não olhei pra ela em nenhum momento, né? Cara, o recado final é, se você não sabe o que fazer, pelo menos não faça besteira, né? E procure, inclusive, especialistas para poder te ajudar a fazer uma tomada de decisão menos emocional e mais técnica, mais focada em método, em tirar todo esse joio de emoções que com certeza toma aí o seu coraçãozinho e você fica com receio de fazer movimentos. Será que eu compro agora ou não? Então, a minha sugestão é essa, é que busque tomada de decisão não emocional e mais técnica, para que, por exemplo, você consiga enxergar uma oportunidade de compra agora, ou principalmente um momento de evitar venda, né? Eu ficaria muito chateado de ter vendido nesse preço. Pô, com certeza. E seria muito legal se tivesse alguma empresa que tá fazendo uma análise de carteira gratuita, né? Tipo, no primeiro link da descrição, imagina um cenário onde você tá ouvindo um podcast, clica no primeiro link da descrição, preenche um formulário e ela já te dá a opinião sobre a sua carteira de investimento. Seria muito foda, eu né? não sei, mas se ela respondesse, por exemplo, com essa dica geral aí no WhatsApp, ia ser muito foda. Não, mano. ia ser irado. E de graça? De graça, gratuito. Realmente sensacional. Eu não vejo por que não fazer, né? Por exemplo, por encontrar aqui no primeiro link também. No primeiro link da descrição seria foda. Vamos tentar achar uma empresa que faça isso, Pode né, Léo? ser. Muito bom. Bill, os recados finais aí pra galera. Os caras estão falando como se não fosse eu que fosse responder essa porra toda. Cara, eu acho que de recado final, mais vale a gente discutir um pouquinho de cenário daqui pra frente, né? Eu acho que o pessoal boa. vem um pouquinho querendo saber disso. O que precisa acontecer pro Bitcoin se recuperar? Será que vai continuar caindo? Esse tipo de coisa. Bola de cristal pra saber se o mercado vai continuar caindo ou não, a gente não tem. A gente sempre teve uma tese de que o bear market desse ciclo ia ser muito diferente, né? Sim. Que ia ser uma correção menor e talvez até menos duradoura, menos dolorida do que nos últimos ciclos. Quando a gente pega o ciclo dos bear markets anteriores e compara com o atual, do momento que começa a cair até o momento que volta ao topo anterior, são mais de 1000 dias. A gente está falando de mais de 2 anos, né, pro Bitcoin voltar ao topo histórico. Não acho que o Bitcoin vai cair 80% igual nos ciclos anteriores. Não acho que o Bitcoin vai demorar mais de 1000 dias para voltar ao topo histórico, mas tudo isso, como eu bem falei, é achismo, né? É opinião, e a opinião não precisa mudar a minha tomada de decisão, tá? Já deixamos isso muito claro. Agora, de uma forma mais racional, qual que é o cenário daqui para frente, até mesmo pro ano de 2026? A gente não teve quebra estrutural no cenário macroeconômico. É um cenário, obviamente, mais desafiador do que a gente viu nos últimos anos, tá? Previsão de menos cortes de juros, muito ruído na transição
do presidente do Fed. O Trump surpreendeu todo mundo indicando o Kevin Warsh para o Fed. E a gente, muito provavelmente, o mercado ele vai ficar um pouquinho com o pé atrás até esse cara assumir e o mercado entender quem é Kevin Warsh, o que ele planeja fazer. Ele é um cara contra juros baixos, contra incentivos econômicos. Então, o mercado está com muito medo em relação a isso, tá? A correção de ativos de risco, a correção do Bitcoin começou na sexta-feira, quando o Kevin Warsh foi anunciado, foi indicado, foi anunciado a indicação, tá? Então, claramente isso daqui está afetando. É um cenário, até a sua indicação ali, até ele entrar em maio, é um cenário confuso, tendo mais 2 reuniões com Jerome Powell em março e em abril. Maio entra o Kevin Warsh, junho, primeira reunião com ele. Então, até lá eu vejo um cenário um pouquinho mais ruidoso. Beleza? Entre, inclusive, aquela tese do Carlos sobre a cadeira fantasma, né? Todas as decisões que o Powell tomar a partir de agora, elas são menos destacadas porque a gente tem já um futuro meio garantido, né? Do próximo. O mercado para de prestar atenção no Jerome Powell e começa a prestar atenção no Kevin Warsh. Só que todo mundo esperava que fosse entrar um fanfarrão, um fantoche do Trump. O Kevin Warsh não, ele não deu uma entrevista até agora, entendeu? Então ele não foi pra mídia, ele é um cara bem... Todo mundo destacou como ele é de fato a melhor pessoa para estar sentado naquela cadeira. Então, a gente vai ter que muito provavelmente esperar maio, junho, para entender o que vai ser. Esse ruído, essa incerteza afeta o cenário macroeconômico. Só que a gente está vendo ainda um ciclo de desvalorização do dólar, que historicamente é positivo para o mercado cripto. A gente tende a ver no primeiro trimestre ainda a aprovação da Lei Clarity, que é um avanço regulatório positivo, avanço da tokenização. E claro, um ciclo que a gente está vendo uma rotação de curto prazo em mercados de investimento, mas ainda é um ciclo positivo para ativos de risco. Empresas de inteligência artificial apresentando resultados robustos, tendem a voltar ao rally, Bolsa Americana tende a voltar um rally. Por que eu tô falando isso? Porque nos Estados Unidos ainda assim a gente está em juros baixos, foram 6 cortes de juros até agora. Então a taxa de juros baixou, a gente está num cenário mais florescente, um cenário mais frutífero para ativos de risco e a economia americana está sólida. Os últimos dados de mercado de trabalho foram sólidos, os últimos dados de consumo, crescimento econômico nos Estados Unidos foram sólidos. Então a gente tende a ver uma sequência de resultados corporativos positivos, que tende a ser positivo para ativos de risco lá nos Estados Unidos. Então é uma continuação do ciclo que a gente está vivendo ao longo dos últimos 2 anos. Dito tudo isso, eu vejo como, e essa opinião, ela corrobora com a opinião de diversos outros especialistas no mercado cripto, de que a gente está vendo um estresse muito grande de curto prazo, mas que parece ser muito mais uma fase do que algo estrutural de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? É um estresse que tá com cara de que ele não vai durar tanto tempo assim e não tá com cara de uma quebra exógena e endógena, né? Uma super quebra igual aconteceram em outros momentos no mercado que vai fazer o Bitcoin entrar nesse momento de baixa por mais de 1000 dias, tá? Dito tudo isso, tô otimista com o mercado, tô feliz que o Bitcoin tá em $60 mil, que a gente tá podendo aportar, tô triste de ver tanta gente perdendo dinheiro e continua sendo a mesma narrativa, a mesma historinha que a gente está contando ao longo dos últimos 3 anos. O mercado mudou, não tente adivinhar o que vai acontecer, não assuma riscos exagerados, out-season não vai acontecer, não enche a carteira de altcoins, faz o simples, faz arroz e feijão bem feito e foco no longo prazo, que vai dar tudo certo. Uma última pergunta só que eu não perguntei, eu esqueci. Pro corte aqui. Bill, cheguei aqui e eu tô cheio de altcoin. Tudo no prejuízo. Vendo no prejuízo, realizo tudo. Cara, o que eu faço? Revisa sua carteira, tenta pegar cada uma das altcoins e escrever 3 motivos para você estar investindo nela. Tá? Por que você acredita que aquela altcoin vai se valorizar? Por que você acha que faz sentido dentro da sua carteira? Revisa o seu objetivo no mercado cripto, quanto que eu quero obter de retorno, porque muitas vezes o seu objetivo pode estar desalinhado. 90% das vezes você vai chegar na conclusão de que o melhor a se fazer é vender boa parte do que você tem na carteira, porque não faz sentido estar ali, e trocar por bons ativos. Seja trocar por uma carteira ainda agressiva, caso você tenha uma carteira agressiva, mas de melhor qualidade, com ativos que fazem mais sentido para o momento, ou, na maioria das vezes, a resposta é trocar por uma carteira mais simples, mais conservadora. Bitcoin, Ethereum e Solana. Eu recebo muito, quando eu sempre falo isso, alguém virando para mim falando, pô, você fala para ter 80% da carteira em Bitcoin, não precisa de consultoria para isso.
Ah, é? Como é que tá a sua carteira? 100% altcoin. Então você precisa. Então você precisa. Ninguém não precisa pagar pra ouvir o óbvio. Precisa. Você não faz o óbvio. Exatamente. Então, é fazer o simples, fazer o óbvio. Carteira bem basicona. E entender que o mercado cripto ele não é mais esse mercado de cassino, de explosão, de ganhos estratosféricos investindo em moedinhas milagrosas. Faz muito mais sentido você ter uma carteira conservadora, diminuir a volatilidade da sua carteira, aumentar a segurança dela e focar em obter bons retornos no longo prazo. Se você fizer isso agora, você vai estar comprando um ativo que muito provavelmente em 2, 3 anos vai dobrar de preço, que é o Bitcoin. Então só aí você fazer o simples, você vai dobrar de patrimônio. Quem fez o simples em 2023, 2022, ganhou muito dinheiro, né, comprando Bitcoin e Ethereum Solana. Mas o que eu mais ouvi em 2025 foi, cara, como eu queria ter entrado em 2023 e só comprado Bitcoin. Exato. Tá aí, ó, sua oportunidade que você tanto pediu. Exato. Você queria tanto comprar Bitcoin barato e ver o Bitcoin se valorizar, tá na sua cara essa oportunidade. Exatamente. Vai lá. Perfeito, cara. Se esse argumento aí, eu preciso pagar uma consultoria pra fazer o simples. Você faz o simples? Se você assim, não precisa ter nutricionista, porque você já come bem, né? Só comer arroz, feijão, Isso bife, que eu ia salada, falar. parar de beber e tudo mais. Não ia ter personal trainer, porque é só ir lá e treinar, né? Então, tranquilo. Pô, eu fico puto, vou lá na psicóloga, eu vou lá choramingando, não sei o que, ela... Você já pensou em desligar o celular 1 hora antes de dormir, parar de pensar no trabalho e dormir 8 horas da noite? Eu falei, vai tomar no seu cu, mas eu sei o que eu preciso fazer, entendeu? Exato, cara. É fogo. Muito bom. Pessoal, ó, lembrando aí pra todos vocês, né, análise de carteira aqui no primeiro link da descrição. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixem o like, se inscrevam no canal e mande esse vídeo aqui pra alguém que tá desesperado com a queda de mercado. Pessoal, um abraço e até semana que vem. Valeu!